Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste sábado, dia 8 de fevereiro, segundo sábado do segundo mês do ano de 2025. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a sétima parte, a penúltima, da série de mensagens que nós estamos sobre os príncipes do abismo. É bem verdade que essa sétima parte, meu amigo, minha amiga, é uma prova que Deus ele é todo poderoso, que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, que Deus ele está no controle do tempo, no controle da história, inclusive no controle da criação. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que Deus ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. Por isso é de suma importância que você, meu amigo, minha amiga, que tem tido a graça, o privilégio de ouvir a palavra de Deus, a vontade dele não é simplesmente que você escute, mas sim que você escute, entenda, tome a decisão de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se converter, que é a mudança de direção, se batizar nas águas, buscar o batismo do Espírito Santo e de viver a palavra de Deus, amém? Eu vou fazer a oração, então vamos em seguida conhecer a sétima e a penúltima parte da série de mensagens que nós estamos sobre os príncipes do abismo. Eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça sobre a minha vida. É bem verdade, Santo Deus, que é sempre um privilégio, uma honra, é um prazer, Santo Deus, estar na tua presença, principalmente para ser um instrumento vivo usado nas tuas santas e divinas mãos. O Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que é tão grande que não cabe no infinito, porque o Senhor é aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. A tua palavra ela declara dizendo, o Senhor através de Isaías, dizendo o seguinte, que você não viu, não entendeu, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não perde as forças nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. O Senhor é aquele que fez secar as águas do mar, que faz secar as águas do grande abismo, que abriste um caminho no profundo do abismo para que o remido assim pudesse passar. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus Shaddai, o Deus da montanha. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Que a minha matéria humana, que o meu ego ele seja reduzido a pó. E que o Espírito do Senhor possa ministrar por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa sétima e penúltima parte da série de mensagens que nós estamos sobre os príncipes do abismo, está em 5 textos da palavra do Senhor. Os 2 primeiros está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 19, vem, diz o texto sagrado, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, versículo 20, os quais há muito tempo desobedeceram quando Deus mandou o dilúvio, quando a arca era construída nos dias de Noé. Nelas, a saber, apenas 8 pessoas foram salvas
do meio das águas. E o terceiro texto está na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz o texto sagrado: Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes o lançando-os no Tártaro, os entregou ao abismo de escuridão, reservando-os assim para o juízo daquele dia. E o penúltimo texto está na epístola de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Epístola de Judas, que só tem um capítulo. Capítulo 1, versículo número 6, diz o texto sagrado: E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, a sua própria residência, ele os tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o último texto dessa penúltima parte está no livro de A Revelação, Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse capítulo número 20, versículo de número 10, diz o texto sagrado: O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já estavam a besta, como também o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa sétima parte da série de mensagens que nós estamos sobre os príncipes do abismo, a sétima parte tem como tema a destruição eterna de Satanás, dos anjos aprisionados no Tártaro, de todos os principados, potestades e de todo o exército da maldade no Guena, no dia do juízo final. Missionário, o que é que tem a ver o Guena com a destruição de Satanás, dos anjos aprisionados no Tártaro, assim como de todos os principados e potestades, todos os exércitos da maldade? Na primeira parte da série que nós estamos sobre os príncipes do abismo, a primeira parte dessa série tem como tema a escuridão no abismo e a terra sem forma e vazia. Nós conhecemos da parte do Espírito de Deus que o que fez com que a terra ela se tornasse sem forma e vazia e houvesse escuridão foi exatamente a queda da estrela da manhã, no caso que é Satanás, e da terça parte das miríades celestiais, que eram os anjos que acompanharam com eles. E quando eles caíram, eles perderam a identidade deles, se tornando assim em principados, em potestades e em exércitos da maldade, que são os milhares de demônios que percorrem o planeta Terra, o espaço sideral, e que tem assim destruindo a raça humana. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que nós lemos na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos 19 e 20. Tem algo interessante que no versículo 19 fala que o qual ele foi e pregou aos espíritos na prisão. O Espírito Santo me abriu o meu entendimento. Eu fui me questionar de quem Pedro ele está fazendo referência. E Deus me abriu o entendimento. Ele está fazendo referência de Cristo. Quando ele morreu, a palavra diz que quando Cristo ele morreu na cruz, ele disse: está consumado. E na epístola de Efésios, Paulo ele fala que ele desceu cativo o cativeiro. É algo interessante que quando Cristo ele estava aqui para morrer, o reino de Deus, assim como também o abismo, o inferno, o reino de Deus estava a torcer pela vitória de Cristo no Calvário. Já o abismo, o inferno, as zonas inferiores da terra, onde estão aprisionados os anjos caídos, eles estavam a torcer com que Cristo, que o propósito fosse falido, e assim Cristo não conseguisse o objetivo concluído que Deus havia dito para ele, que era a salvação da raça humana. E a palavra diz que Cristo, então assim, ele venceu, ele não pecou, concluiu o ministério, o objetivo que o Pai havia dado para ele, que era morrer
para a humanidade, tornando-se assim então o primeiro grande missionário da história a concluir o objetivo que Deus havia dito que é para ele realizar. Cristo, ele, quando morreu, a palavra diz que ele desceu nas profundezas. E ele descendo nas profundezas, ele foi e pregou aos espíritos dentro da prisão. Ou seja, Cristo, ele desceu primeiro que é para libertar os santos de antigamente, porque a palavra diz que quando ele ressuscitou, muitos santos que estavam aprisionados, eles foram ressuscitados, e ele desceu no mais profundo do abismo, onde está o Tártaro. A palavra Tártaro significa o lugar mais fundo do abismo, e é exatamente no Tártaro que está aprisionado anjos caídos. Esses anjos que estão aprisionados, no versículo 20 ele explica a Pedro, ele fala que o qual foi, falando de Cristo, ele foi e pregou aos espíritos na prisão. Versículo 20 diz que há muito tempo desobedeceram na época de Noé, quando a arca era construída. Ou seja, o que aconteceu? No capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, fala sobre os filhos de Deus que, vendo as filhas do homem, se namoraram com elas, tiveram um filho, fazendo referência a esses anjos que eram seres espirituais e que corromperam a terra, de Gênesis capítulo número 6, e cometeram um ato chamado, definido na teologia, uma relação híbrida. Seres espirituais, anjos caídos, eles se envolveram com as filhas dos homens, tiveram relações sexuais com ela, gerando assim os nefilins, que são as descendências dos gigantes, dos primeiros homens da humanidade. E eles, mais do que isso, eles ensinaram para os homens da humanidade, trouxeram à luz aquilo que estava oculto, que os homens não deveriam saber, que no caso que são as ciências, que fizeram com que o mundo de hoje fosse desenvolvido e que o mundo de hoje fosse completamente um mundo alterado. Esses anjos que cometeram, no livro de Enoque, que Deus levou Enoque a especificar sobre esses anjos, que fala sobre 200 anjos que corromperam a terra, de Gênesis capítulo 6. Deus, ele aprisionou esses anjos no Tártaro, porque na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo número 4, diz que, ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, fazendo referência a esses anjos de Gênesis capítulo 6, antes o aprisionou no Tártaro, no original, que é o lugar mais fundo do abismo, e ele os reservou para o juízo do grande dia, porque na epístola de Judas fala que aos anjos que abandonaram o seu domicílio, o seu lugar, aos anjos que abandonaram o seu estado original, ele os tem reservado para o juízo daquele grande dia. Que grande dia é esse, missionário? É o Gena. A palavra Gena, meu amigo, minha amiga, essa palavra Gena, ela vem de um outro, ela é uma palavra grega que vem de uma outra palavra, Berinon, que traduzido significa o Vale de Rinom. Missionário, o que é o Vale de Rinom? O Vale de Rinom, meu amigo, minha amiga, é um local situado no sudoeste de Jerusalém. E esse vale, ele ficou conhecido e famoso na história porque, primeiramente, porque era um lugar que se realizava dois atos. Primeiro, se realizava um ato pagão a um deus pagão, Moloque, que na história era conhecido como o deus Moloque. Ele tinha cabeça de boi e ele tinha corpo de animal, e os israelitas da antiguidade, eles praticavam um ato abominável, cometendo assim, fazendo assim, oferecendo para o deus Moloque sacrifício de seres humanos, no caso de criança, e invocavam esse deus Moloque, algo que Deus não havia dito para o povo de Israel realizar, e nem tão pouco havia lhe passado na memória. Mas como Israel era um povo que era muito inclinado à idolatria, eles realizavam esse ato pagão ao deus
Moloque. E outra coisa que se realizava no Vale de Rinom, se queimava o lixo da cidade, porque o Vale de Rinom era o vale que se lançava todo o lixo da cidade de Jerusalém, e juntamente nesse vale se lançava corpos de figuras tétricas como assassinos, homens bárbaros, corpos de bestas feras, de animais, e assim como também de prostitutas e outras figuras tétricas. Eles lançavam no Vale de Rinom, e eles, para manter o fogo aceso, para queimar o lixo da cidade, eles usavam um elemento químico que era o enxofre. Jesus, quando ele queria fazer referência ao juízo do grande dia, que é o dia do juízo final, ele usou como exemplo do que acontecia no Vale de Rinom, para exatamente explicar o que vai acontecer no dia do juízo final, depois do milênio, quando Deus irá julgar a humanidade, e quando Deus irá punir esses espíritos malignos. No capítulo de número 20 de Apocalipse, versículo de número 1, tem algo interessante. João, ele tem a revelação dizendo o seguinte, que vi um grande trono, eu olhei e vi um grande trono branco, aonde está assentado aquele de cuja presença a terra e o céu fugiram. Essa vai ser a primeira e a única vez que vai acontecer essa manifestação poderosa, gloriosa, que Deus irá se manifestar, porque Deus irá definir o futuro da humanidade. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus não vai criar um novo céu, uma nova terra, sem antes fazer justiça, sem antes punir esses espíritos malignos que têm sido os responsáveis da rebelião nos céus, que têm sido responsáveis de tirar a terra da sua órbita e torná-la sem forma e vazia, e que por causa deles houve escuridão no abismo, e o Espírito de Deus pairava no meio das águas, fazendo assim com que esses espíritos não povoassem além do normal. E no que diz respeito ao dia do juízo final, no capítulo de número 20 de Apocalipse, no versículo de número 10, fala que Satanás, ele será lançado no Guena, que no caso aqui será o lago de fogo. O Espírito do Senhor Jesus, ele me deu uma série de mensagens no mês de março do ano passado, de 2024, sobre os tormentos dos abismos tenebrosos, as suas dimensões, onde o Espírito do Senhor me levou a definir as quatro dimensões de abismos tenebrosos que existem, que é a primeira, que é o Sheol, a segunda, que é o Tártaro, a primeira é o Sheol, a segunda o Hades, a terceira o Tártaro, que o missionário está a partilhar com vocês, aonde estão aprisionados a alma desses 200 anjos que corromperam a terra, de Gênesis capítulo número 6, e o Guena, que é o dia do juízo final. O Guena, meu amigo, minha amiga, é o lago de fogo e enxofre, definido no capítulo 20 de Apocalipse. E o Guena, meu amigo, minha amiga, ainda não foi inaugurado. Ainda não foi inaugurado, por quê? Porque Deus ainda não aplicou a sentença. Mas vai chegar, depois de a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20, no capítulo 20, versículo 2 e 3, fala que Satanás será aprisionado durante 1000 anos, mas ele depois irá de ser solto, porque Cristo irá de reinar aqui nesse mundo durante 1000 anos. Será um tempo de paz juntamente com a igreja, que é o povo de Deus. E depois Satanás será solto, ele irá de sair novamente, que é para enganar as nações por um período de pouco tempo, e depois virá o dia do juízo final. E o primeiro, meu amigo, minha amiga, que irá de inaugurar o Guena, que no caso aqui é o lago de fogo,
Primeiro será Satanás, o adversário da mulher, que no caso é a igreja, o adversário do povo de Deus, aquele que tirou a terra da sua órbita, fazendo com que ela se tornasse sem forma e vazia. Ele será o primeiro a inaugurar o Guena, o lago de fogo. E o segundo depois de Satanás ser lançado. Porque, meu amigo, minha amiga, ninguém ainda inaugurou o Guena. O Guena, meu amigo, minha amiga, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de número 28, Cristo ele fala algo interessante sobre Deus, sobre a severidade de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre a cólera, a ira de Deus. Ele declara o seguinte, que porque nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, porque eles depois de matar o corpo não podem fazer absolutamente mais nada. Mas sim aquele que tem o poder, fazendo referência ao Pai, ao Criador, de lançar o corpo e a alma do ser humano no Guena, no lago de fogo. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele é terrível. O primeiro que vai inaugurar o Guena, porque está se falar aqui, meu amigo, minha amiga, o Guena está se fazer referência à destruição eterna. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus, ele é o único, porque ele é o Criador. Ele é o único que tem o poder de destruir os espíritos, seja os espíritos dos anjos, como os espíritos dos seres humanos. E o primeiro que irá de inaugurar o Guena será Satanás, será o dragão, a antiga serpente chamada Diabo. Ele será lançado no Guena. E os segundos que vão inaugurar o Guena são os anjos que estão aprisionados no Tártaro, no lugar mais fundo do abismo, que eles estão lá aprisionados, porque Deus eles tem reservado em abismo, em algemas de escuridão, para o juízo daquele grande dia, porque o apóstolo Judas ele declara no versículo 6 do seu livro que aos anjos que não guardaram seu estado original, e que ele os tem guardado em algemas de escuridão para o juízo daquele grande dia. Aos anjos, esses que caíram, que corromperam a terra de Gênesis capítulo número 6, que destruíram, que fizeram com que a terra, fosse completamente alterada, e que se envolveram com as filhas dos homens, fazendo assim, cometendo abominação, uma relação híbrida de anjos caídos com as filhas dos homens, que nasceram os nefilins, que são os anjos caídos. Eles serão os segundos a serem lançados no Guena, no lago de fogo. E a terceira categoria, meu amigo, minha amiga, que vai inaugurar o Guena, são os principados, aqueles anjos que dominam os continentes, aqueles anjos, porque no livro de Daniel, capítulo número 10, versículo número 13, Gabriel fala para Daniel que ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, fazendo referência a anjos que dominam, a anjos caídos que são demônios, espíritos de anjos caídos, que governam continentes. Eles serão lançados no Guena. E a quarta categoria são as potestades. As potestades está a se fazer referência, meu amigo, minha amiga. São aqueles espíritos malignos, aqueles demônios que governam, juntamente com os principados, as nações, que manipulam a mente e o coração dos governantes, que é para assim aprovarem leis que vai destruir as nações, leis como de aborto, leis como de homossexualidade, leis como que defendem os criminosos, leis que para manter as pessoas numa vida de miséria, de desgraça, de destruição, leis para levar as pessoas a se corromper. As potestades serão lançadas no lago de fogo, no Guena. E o quarto grupo serão os príncipes das trevas, que são aqueles demônios que governam as regiões, que governam os bairros.
E a quinta e último grupo que serão lançados no Guiana são os exércitos da maldade, que são os milhares e milhares de demônios que governam a vida das pessoas, que levam as pessoas a pecarem, que levam as pessoas a amarem mais as trevas do que a luz, que levam as pessoas a viver uma vida de pecado, que levam as pessoas a não terem prazer na vida cristã. O espírito deles será todos lançado no Guiana. Porque, meu amigo, minha amiga, o Guiana, meu amigo, minha amiga, será o dia que Deus ele irá, o Guiana que é o dia do juízo final, que Deus ele irá de lançar as almas, os espíritos desses anjos caídos, dos demônios. Eles serão os primeiros a serem, que o espírito deles será destruído no lago de fogo. Meu amigo, minha amiga, Deus ele é terrível. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Gálatas, capítulo 6, ele fala que de Deus não se zomba. Meu amigo, minha amiga, Satanás, assim como todos os principados, potestades, os príncipes das trevas e todo o exército da maldade, que são os milhares de demônios que estão de forma ilegal no planeta Terra e que têm destruído a vida das pessoas, eles sabem que eles serão destruídos no dia do juízo final no Guiana. Eles sabem. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número, se não me foge na memória, no capítulo de número 9 e 10, que Jesus, quando apareceu em Cesareia da Maria, apareceram dois homens que estavam endemoniados. Eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, deixa aqui nos atormentar antes do tempo. Eles sabem, os demônios e espíritos malignos, eles sabem que eles serão atormentados. Eles sabem que eles serão lançados no Guiana, no lago de fogo. Eles sabem, meu amigo, minha amiga. Deus ele é terrível. Satanás, ele conhece a Bíblia mais do que qualquer teórico. Ele sabe que ele será preso. Ele sabe que ele irá de ser destruído no Guiana, no dia dos... Ele sabe, porque ele sabe que Deus ele não mente. Deus ele não é homem para que minta. Olha, a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela vai se cumprir. Ela vai acontecer no tempo de Deus, na hora de Deus. Olha, Deus ele está no controle do tempo e da história. Deus ele é o Criador. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Deus, o que ele fala, acontece. O que Deus fala, acontece. Por isso que Deus tomou a boca de Israel quando falou que você não ouviu, não entendeu. O Senhor teu Deus é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Deus ele falou dizendo o seguinte, através de Isaías, dizendo o seguinte, que olha, ainda antes que houvesse dia eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Olha, ninguém vai impedir Deus de destruir Satanás, de destruir os anjos aprisionados no Tártaro, de destruir todos os principados, todas as potestades, todos os exércitos da maldade, todos os príncipes das trevas, no Guiana, no dia do juízo final. A palavra de Deus ela é justa, reta e verdadeira eternamente. Vai acontecer no tempo, na hora de Deus. Porque Deus ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Espero, meu amigo, minha amiga, que essa penúltima parte nos ajude a refletir. As pessoas fazem apologia de Satanás, mas as pessoas não sabem que Satanás ele é um ser, que a vida dele está no controle dele, assim como também de todos os principados das trevas, todos os príncipes, todos os demônios. Deus, meu amigo, minha amiga, ele poderia muito bem terminar a história por aqui. Mas Deus ele tem um propósito de salvar toda a raça humana. Porque diz o apóstolo Pedro que o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrependimento. Deus não quer, Deus ele acredita que a maior parte das pessoas podem ser salvas. Mas o que ele falou vai acontecer. A palavra de Deus ela vai acontecer no tempo, no calendário de Deus. Amém?
Espero que essa sétima parte nos ajude a refletir e nos ajude a tomar a decisão enquanto é tempo de nós se converter e de entregar nossa vida para Cristo. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela Tua palavra, que ela é mais doce do que o meu. A Tua palavra ela é justa, reta e verdadeira eternamente. Tenha compaixão da minha alma e tenha compaixão da alma dessa pessoa que o Senhor está lhe dando graça de ouvir. Que tanto a mim como essa pessoa, que o Senhor nos dê força, motivação para perseverar até o fim. Porque as coisas vão acontecer no tempo e na hora do Senhor. Uma vez que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Uma prova que o Senhor usa o tempo. O Senhor não precisa do tempo. Que o Senhor me ajude a vigiar. Que o Senhor me ajude a te seguir rumo ao infinito. A não olhar para a direita, a não olhar para a esquerda. A te amar de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu ser, de todo o meu entendimento. A fazer do Senhor o meu modelo, a minha obsessão. Só tenho que lhe louvar e lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Se hoje você ouvir, meu amigo, minha amiga, o Espírito de Deus falar ao teu coração, não endureça o teu coração, tome a decisão e entregue a sua vida para Cristo, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Eu desejo estar com vocês da parte do Espírito Santo na 8ª e última parte dessa série de mensagens. Arranque tudo que é entendimento e lembre, Deus ele te ama e por ele te ama, ele está te dando graça de ouvir, amém? Um forte abraço, até a próxima, tchau.